Sejam bem-vindos ao Trocando Ideia. E aí, minha gente? Animados? Gostaram do papo de ontem? Incrível, né? O pessoal falou coisa interessante, estou pensando nisso até agora. Mas hoje o papo é bom também. Até sexta-feira, todo dia tem a live. Eu prometo que não vai passar minha mulher pelada, não vai ter tiroteio da polícia, vai ser coisa interessante. E lembrando que na sexta, das 14 às 18, tem desafio, horas, né? Para não achar que é dia 14 ou dia 18, quando você vê, você está esperando sexta ser 18, perdeu a vida. Das 14 horas às 18 horas, tem desafio por um dia, feito para o aluno da rede pública participar de graça e concorrer a notebooks, tablets, livros, cursos. Então entra lá no site universidadeporumdia.com.br e já segue o projeto lá no Insta também, no Facebook, @Universidade por um Dia. Bom, a ideia do Trocando Ideia é que você, aluno da rede pública, não perca o tesão pelo estudo jamais, porque eu sei que é duro. Quer dizer, falar tesão e duro na mesma frase talvez não tenha sido uma escolha boa de palavras, mas eu sei que é difícil, minha gente. Mas, pelo contrário, entenda que a universidade é um bem a que você tem direito. Pense nisso, pense nisso. Foi por conta de uma excursão da faculdade que eu cheguei lá no Jô Soares e resolvi fazer os normais, ó. Tá vendo? Do nada. Do nadão, menina. A faculdade que eu larguei e troquei por outra. Pois é, às vezes é assim que a gente vai descobrindo o que a gente quer. Eu sei que é difícil a gente, tão jovem, ter que escolher o que a gente quer pro resto da nossa vida. Mas primeiro que calma, não tá escrito em pedra. Não tem o Moisés que chegou lá e falou, é isso que você vai ser pro resto da tua vida, e você fala, meu Deus do céu, agora calma. Dá para pensar, dá para escolher, mas é um caminho árduo, mas importante. E agora, o que adianta eu falar aqui que é importante, que é legal, o pessoal falar isso mesmo, se dentro da sala o professor fizer você ter raiva de escola, do conhecimento, por exemplo. Você considera que a maioria dos seus professores são bons? Ou são os mala? É tudo mala, que não entende, sabe nada da vida, a verdade é você que sabe tudo. E se, em vez do professor te pedir um trabalho sobre um livro de 700 páginas do século XII antes de Buda, ele te pedisse para comentar o novo disco do Emicida, por exemplo? Será que os alunos ficariam com mais vontade de conhecimento, de ir para a escola? Qual o verdadeiro papel do professor na hora de incentivar os alunos? Que ferramentas a gente tem à disposição para modernizar as aulas? Olha, eu vou te dizer, neste século XXI bonito, eu não desejo mal para ninguém, mas desejar ser professor no meio dessa confusão que a tecnologia fez com a educação, eu não desejo para ninguém. Esses professores marxistas, malditos! É isso que eu quero saber agora deles, porque para debater aqui eu tenho os gênios da sala de aula, minha gente. Eles passam conhecimento de um jeito tão legal que, olha só, viraram influencers, inclusive. Ou melhor, edutubers. Eu vou chamar de edutubers. Sim! Agora você respeitou, né? Agora você pensou assim, menina, de repente dá até para ouvir o que eles têm para dizer. O professor Noslen dá aula de português e tem 3 milhões de seguidores no YouTube. A professora Karina Fragoso, que tem mais de 1 milhão de inscritos no canal English in Brazil. Falei direito? English in Brazil. O negócio é bom. E para aprofundar o assunto, uma das maiores especialistas em linguagem e educação contemporânea no Brasil, a filósofa e psicóloga Viviane Mosé. Muito bem-vindos. Obrigado por estarem aqui para o nosso debate. Muito bom, muito bom. Eu quero começar mostrando um vídeo para o pessoal que, por acaso, não conhece a Karina ou o professor Noslen, um vídeo do VT deles aí, dando aula. Bota aí, deixa eu ver. Vestibular da E ainda me pergunto, predicado é de ler ou de comer? Será? Alô? Hello, could I speak to Mr. Silva, please? Oi? I'd like to talk to Mr. Silva.
vendo, minha gente? A educação tomando outros rumos. E aí eu quero já começar, então, perguntando para o Noslen, que é uma dúvida muito sincera minha. Como é que a gente não explica para o jovem que a sala de aula ficou obsoleta? Porque antigamente, eu lembro quando eu tinha aula, que ainda não havia internet, o professor falava, era regra, ele sabia mais que eu. Hoje em dia, o Google sabe mais que todos nós juntos. Então, o professor fala uma coisa, o cara fala, não, eu vi aqui, ó, e está dizendo que não é nada disso. Vocês ganharam a competição. É de Deus. Porque o Google é Deus, menina. Ele sabe, tudo ele tem acesso, tudo ele chega. Então, como é que um ambiente físico leva 1 hora para chegar com otimismo? Que tem professor falando para 50 pessoas, está cansado, o professor ganha pouco. Como é que ele vai atrair melhor um aluno do que uma plataforma que permite ele pausar, ouvir de novo, não precisa pedir para fazer xixi, pode falar no WhatsApp se ninguém reclamar? Me fala aí desse desafio. Bom, primeiro de tudo, muito obrigado pelo convite de estar aqui, podendo trocar essa ideia com vocês. E a minha ideia de fazer um material para a internet surgiu exatamente disso. Não vou dizer totalmente obsoleta, mas, digamos, quase já ultrapassada. Eu acho que precisa rolar um hibridismo nesse processo novo agora de educação. O hibridismo do presencial com o online, com as tecnologias de modo geral. Então, a minha ideia surgiu do canal exatamente daí. Eu estava em sala de aula e os celulares nas mãos dos alunos o tempo todo, e uma das escolas que eu trabalhava, a coordenação falou assim, aluno usou o celular na sala, você bota o aluno para fora, tira o celular, expulsa o cara, manda para a coordenação. Eu falei, não, mas não está certo isso. Eu vou tirar o cara de sala de aula por causa do celular. O celular chegou na minha vida, chegou na vida do aluno, chegou para ficar. E eu fiz o caminho inverso. Em vez de tirar o aluno de sala de aula, eu falei para os alunos assim, olha, nós vamos usar o celular na hora certa. No momento que você dá aula, a gente vai utilizar. Então, guarda o celular. E daí, em alguns momentos da aula, eu pedia para o aluno tirar o celular, usar um dicionário online, usar uma busca de qualquer outra coisa dentro da internet. Então, busquei usar a meu favor. E quando eu percebi que funcionou na sala, eu falei, bom, eu vou fazer o caminho diferente. Eu vou levar a língua portuguesa para dentro da internet, para dentro do celular, e mais cedo ou mais tarde, esses alunos vão me encontrar. Foi esse processo inicial. Então, foi exatamente quando eu enxerguei que a sala de aula precisava ser renovada, precisava ser reatualizada, dar alguns tipos de reboot na sala de aula, que eu criei o canal no YouTube para tentar levar essa língua portuguesa de um jeito mais facilitado. Porque sendo facilitador mesmo da língua portuguesa para a galera dentro da internet. E é incrível essa chegada e essa percepção que você e muitas pessoas tiveram, mas, ao mesmo tempo, Karina, eu fico imaginando aqui se não deve ter gente falando assim, não, professor é quem dá aula na classe, né? Sabe, você é fanfarrona de internet, vai agora entrar na banheira de Nutella, vai pintar o cabelo de azul. Karina, é difícil ser levada a sério como educadora, ensinadora, vou inventar uma palavra aqui, na internet, nesse novo formato? Oi, Fábio, um prazer estar aqui com vocês, e é uma excelente pergunta, mas, na verdade, hoje em dia não mais, já foi, porque, na verdade, o preconceito estava um pouco em mim mesma, sabe? Eu pensava, será que o que eu estou fazendo é realmente um sonho bobo? Eu querer crescer um canal? Será que faz sentido isso que eu estou pensando aqui? Ou será que o que eu estou fazendo realmente está ajudando as pessoas? Eu estou fazendo algo que está contribuindo? E essa dúvida toda minha era muito porque eu venho de uma trajetória acadêmica, né? Então, imagina eu fazendo doutorado no meio de um monte de gente super séria, eu tendo que ser uma Karina mega séria, tentando me encaixar naquele mundo da universidade, e, ao mesmo tempo, um canalzinho ali crescendo do lado, porque foi justamente quando eu comecei, e aí eu tinha até um pouco de vergonha de dizer que eu tinha um canal, que eu tinha esses sonhos e tal. E aí, quando eu comecei a falar, né, as pessoas, na verdade, começaram a me reconhecer dentro da universidade, porque estava lá dentro da letras, alunos de letras viam, peraí, eu já vi essa menina dando dica de inglês no YouTube. Quando eles começaram a me reconhecer, eu comecei a ver, gente, peraí, o que eu estou fazendo é sério mesmo, é uma coisa que não é um sonho bobo, eu estou realmente transformando a vida de muitas pessoas que às vezes não têm acesso a esse tipo de ensino que eu posso oferecer aqui gratuitamente, claro que tem que ter acesso à internet, mas é um ensino gratuito. Então, eu comecei a me levar mais a sério e sempre me posicionar como professora, porque, poxa, eu tenho uma formação, eu tenho experiência em sala de aula, eu já lecionei aí milhares de alunos, então como que eu não vou ser professora só porque eu estou usando uma plataforma diferente, sabe? Então, hoje em dia, eu estou super solta, comecei toda travada, com vergonha, falando que nem um robô. Hoje em dia, eu estou lá fazendo sketch,
estou cantando, estou lançando um videoclipe aí que eu fiz também. Então, assim, cada dia tentando me conectar mais com o aluno e deixar de lado esses preconceitos que eu mesma confesso que tinha com relação ao meu próprio trabalho. E você sente que dessa forma você chega mais do que da forma tradicional ou é apenas uma coisa diferente? Uma coisa, outra coisa, outra coisa. Eu acho que a gente tem diferentes tipos de professores e diferentes formas de aprender. Então, eu acho que quanto mais, melhor. Quanto mais professores estiverem se expondo, dando as suas aulas do seu jeito, por exemplo, o Noslen, ele é um entertainer naturalmente, assim, ele abre a boca, eu já dou risada, amo ouvir ele falar, sem muitos recursos de edição e tal, ele vai lá, ele é o entretenimento. Eu já não sou uma pessoa assim tão divertida naturalmente, então o que eu penso? Formatos diferentes, como que eu posso atrair o meu público fazendo uma edição legal ou pegando assuntos que vão interessar a galera, assim, sabe? Então, eu acho que cada professor vai ter um jeito, inclusive tem o professor que é aquele tradicional mesmo, que quer ensinar com a lousa, e tem o aluno que vai querer aprender assim, ele quer aprender com o ensino tradicional, ele busca isso. Então, eu acho que o grande barato da internet é que a gente tem diversas formas de ensinar para os mais diversos gostos e para as mais diversas necessidades dos alunos também, né? Pô. Viviane, aí, olha que situação ingrata do professor. O pai pega a criança, dá na escola e fala, ensina ele aí. Faz ele desenvolver aí, passar no vestibular. E eu quero esse professor incentivando o filho, quero que meu filho seja um gênio, quero que meu filho aprenda. É papel exclusivo do professor incentivar o aluno? Agora, se não é o professor, a culpa não tem parcela de responsabilidade pai, aluno, escola, é tudo professor, é isso? Eles que são esses monstros sagrados? Fábio, um prazer estar com você. Já ri muito aqui, sou sua fã e eu estou adorando estar com os professores aqui do YouTube, que eu tenho o maior respeito e admiração, adoro esse trabalho feito na internet, enfim. É costume no Brasil a gente usar uma frase, a gente gosta no Brasil de repetir frases, né? Então, assim, a educação é a solução para tudo, sabe? Só que não tem solução para tudo, tem muitas soluções, não tem milagre. Então, a escola é um pedaço da educação, e a sua pergunta já contém a minha resposta, porque a educação não é função da escola, é função da cidade. Nós precisamos de cidades que educam. Vou te dar um exemplo. No Crato, é uma cidade do Ceará que eu fui fazer um trabalho lá. Cheguei lá, encontrei o Alenberg Quindins, que é uma liderança inacreditável de educação alternativa, sabe? Um cara genial, e muita gente que está ouvindo conhece ele é um cara bem conhecido. E aí eu fui lá conhecê-lo e tal, e ele disse, olha como está suja a cidade. Essa cidade que está imunda é a cidade que tem um bom resultado em educação? Eu falei para ele, o resultado aqui é X. Então, educar, não adianta a escola educar e a família não educar. Não adianta a escola e a família educarem se a cidade incentiva práticas de não educação. Então, educar cada vez mais é para a vida, porque não existe mais mercado de trabalho pronto. Quando eu era adolescente, tinha assim, se você fizer medicina e engenharia, você está feito. Quando eu era adolescente, era assim, mas eu tenho 56 anos, tá? Só para vocês terem ideia. Tem muito tempo isso. Então, existia um mercado. E a escola se preparava para esse mercado, sabe? Só que hoje não tem, porque tem profissões hoje que, às vezes, o aluno, quando formar, ela desapareceu, porque a tecnologia inverteu a lógica e aquela profissão não existe. Então, hoje, educar é preparar para o mundo, e o mundo é, antes de tudo, virtual e internet. Então, nós temos um mundo em imensos conflitos. A galera que está nos ouvindo aqui sabe muito bem do que eu estou falando, desigualdade social, racismo, homofobia, transfobia, sabe? Machismo, o lugar que as meninas ocupam, o corpo das meninas, o corpo dos meninos. Isso é muito diferente. Se o professor é branco ou se ele é preto, se ele é mulher ou se ele é homem, se ele vem da Zona Sul ou da Zona Norte, tudo isso envolve. Às vezes a gente tem um professor maravilhoso, como você seria, Fábio. Um cara como você, que não se tornasse humorista como você. Tem gente muito talentosa que não teve seu espaço, e que é um excelente professor. O cara chega na sala, ele bomba, ele explode, mas nem todo mundo tem esse talento, entende? Então, a gente tem que ter um sistema colaborativo para educar. Então, a família não participa da educação dos filhos. E você acha que eu culpo a família? Não culpo. A família está sendo esgarçada pela crise contemporânea.
As mães estão lutando pelos seus direitos de mulher com toda razão, a briga pelos direitos das mulheres, entende? Os homens vivendo isso de um modo sofrido para os homens também, esgarçado. Um homem bacana, que eu quero dizer, sabe? Um cara legal, eu estou falando. Ele fica perdido, porque ele não sabe direito como agir. Então, tudo isso é uma sociedade em desintegração. Isso aparece claramente na escola e, mais do que tudo, no ensino médio, né? Então, antes nós tínhamos um vestibular que cobrava de você conteúdo. Então, você tinha que saber a data. Quando eu estudei, a gente tinha que decorar, eu não passei por isso, mas minha irmã mais velha que eu, sim, os afluentes da margem direita e esquerda do Amazonas. Você imagina que absurdo do ridículo é isso. Mas ainda sobra muito ridículo. Mas o Enem, que é alguma coisa que eu sou especialista, que eu trabalho com isso, com consultoria no Brasil inteiro sobre Enem, Enem é um tipo de prova, gente, que exige raciocínio, elaboração, especialmente a redação, que é uma coisa que vale muito no Enem. Então, a gente tem que aprender que a gente querer passar nesse exame, a gente entender que o mundo está num momento difícil, mas a gente querer viver, sabe? A gente toma essa coisa para a gente. Então, as famílias estão errando, os professores estão errando, a sociedade está errando e os alunos estão errando. Então, é hora de todo mundo se entender e falar: temos que sair desse buraco, trazendo uma sociedade mais ética e mais justa, porque a coisa que mais oprime é a desigualdade social, certo? E vocês que estão nos ouvindo, que são de escola pública, eu venho de universidades públicas, toda a minha vida de pública. Então, eu estou aqui para defender a escola pública. E os melhores alunos do Brasil são os que formam em universidades públicas, entende? Então, nós temos excelentes professores no Brasil. Agora, enfim, para finalizar, tenha paciência com o seu professor, porque às vezes ele é um cara bacana pra caramba, mas ele não tem o talento que o Fábio, que o Noslen tem, ou que a Karina tem. Então, a gente não tem, às vezes, isso. Mas entenda que abraçar o conhecimento e virar esse jogo é o que nós temos que fazer. E não tem nenhuma ferramenta melhor do que essa, do que a educação. Ela não faz milagre, porque não tem milagre, desculpa dessa má notícia, não tem milagre, não tem paraíso, não tem salvador da pátria, tem vida dura que a gente conquista todo dia, com ética e amor. E é mais ou menos nessa direção que a gente tem que ir. Você está falando da sociedade, eu tenho um projeto que, se eu me candidatar, você ia falar que, ao invés de, quando a gente faz 18 anos, você ter que se alistar no Exército obrigatoriamente, eu acho que a gente tinha que ser obrigatório o trabalho de gari por 6 meses e obrigatório o trabalho social pelos outros 6 meses. 1 ano de trabalho comunitário, antes de você escolher uma faculdade. Para você dar valor à sociedade, olhar por um outro viés, entender um outro tipo de lugar. Eu acho que esse era um trabalho obrigatório que ia mudar a sociedade como um todo. Parece um sonho, uma brincadeira, mas eu acredito de verdade nisso. Agora, você falou... Fala, Viviane, fala. Não, eu quero te complementar, porque você falou uma coisa que eu concordo plenamente. Antes dessa crise que a gente vive hoje, que o coronavírus apenas acelerou, mas a crise dos últimos 5 anos, né, 6 anos, no mundo, de desintegração, de aumento de uma esquerda extrema, sabe, do ódio, antes de tudo isso acontecer, o mundo estava ainda passando por uma expansão da classe C, que a classe C estava ganhando espaço no mundo todo, não só no Brasil e tal. Nesse momento, o mundo todo ganhou novas vozes, então surgiram novas universidades, que eu dei consultoria para algumas e dei palestra para outras, nesse modelo, maioria fora do Brasil, que é o seguinte: o aluno entraria na universidade, ele faria 2 anos de mundo antes de escolher a profissão. Então, esse mundo Que ótimo isso, hein? Não é? Por exemplo, essa escola, esse modelo particular pega os alunos e manda ele para o mundo todo, mas só para a favela, para a comunidade, para desafio, no mundo. Se é menos dinheiro, é aqui no Brasil. Você pega o aluno e manda ele para entender, por exemplo, o desafio que vive o Sul, porque o Sul tem uma violência inacreditável, né? Paraná é extremamente violento, Rio Grande do Sul é extremamente violento, Santa Catarina tem um crime organizado fortíssimo. Mas a gente só acha que a violência é do Nordeste. Então, pegar o aluno e mostrar para ele os conflitos do Sul, os ganhos do Nordeste, os conflitos do Nordeste, o problema do Centro-Oeste, sabe? Então, a gente entender isso e depois ele vai dizer: eu quero ser médico. Aí dizem esses especialistas que se você faz 2 anos de mundo, você só precisa de 3 anos de qualquer faculdade para se tornar um profissional, porque você entra na universidade adulto. Que interessante isso. Gostei Aí, muito desse olhar. As crises contemporâneas foram largando esses projetos ousados e foram voltando para o rame-rame. Mas essa é a melhor proposta educativa que eu já vi na vida. Excelente mesmo. Ô, Noslen, a gente está... A Viviane falou de desintegração, você estava falando do celular e do WhatsApp, que não adianta lutar contra isso.
como é que o professor consegue explicar para o aluno, por exemplo, que eu lembro no meu tempo, e dos tempos aqueles, que eu tinha que copiar o que estava na lousa. Hoje em dia não tem lógica. O aluno fala, não, eu tiro uma foto e tá bom. Claro, existe, copiar, você precisa copiar para treinar a escrita, para entender o desenvolvimento, fazer uma compreensão de texto. Tem um monte de coisa por trás de copiar da lousa que, com toda certeza, o aluno de 13 anos não faz a menor ideia e fala, não, para que eu preciso fazer isso? Como é que você vê a educação se adaptando a esse novo momento de desintegração de tudo, chega a tecnologia e faz o professor na sala de aula ter uma outra função, um outro papel? A gente sabe que 40 alunos na sala de aula é uma loucura. Como é que a gente olha para a educação que foi moldada para o século XIX, sendo aplicada no século XXI, quando o aluno sabe disso também? Não dá mais para enganar ele. Ele está com o telefone na mão dele, ele tem informação, ele olha e ele pensa, que atraso de vida é esse? Como é que consegue fazer esse diálogo com a educação, o aluno e a tecnologia, hein? A gente está exatamente nisso, né, Fábio? Está num momento de disrupção, né? Totalmente quebra de todo esse processo que você falou agora do século XIX, porque a gente está no século XXI, com uma geração do século XXI, com pessoas do século XXI, e que a educação ela vem ainda assim atrelada totalmente ao século XIX nesse processo todo. Então, o que acontece? Primeiro que o aluno não é mais bobo, a gente sabe disso, e a gente tem que mostrar para ele que sim, ele pode usar o celular, pode usar as tecnologias, e mostrar para ele isso que você acabou de falar. Para escrever, se eu posso tirar uma foto, porque você vai aprender a escrever melhor por causa disso, no teu desenvolvimento de escrita, você vai melhorar na sua leitura de mundo, você vai melhorar na cognição, porque existe um processo cognitivo também na escrita, né? Então, eu tenho muitos alunos que fazem isso. Além de assistir, por exemplo, uma videoaula, ele escreve a videoaula, ele dá print na videoaula. E os caras fazem esse print para o Instagram, compartilham com os amigos. Então, eles não deixam de fazer isso mesmo tendo a tecnologia. Por quê? Porque é dito para eles, olha, é importante o processo de escrita para outros tipos de desenvolvimento. Então, acho que vai muito da comunicação, vai muito da maneira como o professor comunica a importância das coisas. Olha, então, beleza, você vai usar aqui na minha aula hoje o celular para passar os meus slides, porque eu já vi isso. Você joga o slide para o aluno e ele acompanha no celular dele o slide da tua aula. E depois você vai ajustar na tua escrita, no teu caderno, da maneira como você acha melhor esse conteúdo. E o aluno faz, ele entende a importância disso. Então, acho que falta um pouco da comunicação também. A maneira como nós comunicamos a educação precisa ser diferente. Ela precisa ser convincente no sentido de mostrar as importâncias de cada passo. Não posso simplesmente pular o passo da escrita e ficar mandando emoji no celular, porque eu vou ter uma prova de redação depois, como a Viviane falou, ter uma prova de redação que eu tenho que escrever, não é com emoji a prova de redação. Então, quando a gente vai mostrando os porquês das coisas, a comunicação é clara para o aluno, tudo isso funciona. E aí, o aluno de hoje entende o porquê que ele precisa ainda escrever as coisas, por exemplo. Então, a maneira como o professor comunica hoje precisa mudar bastante nesse sentido. Eu acho que eu e a Karina fazemos muito, e outros professores fazem na internet, é a comunicação. A maneira como eu comunico a língua portuguesa, eu quebro muito das regras. Eu não fico lá o tempo todo falando oração, subordinado, substantivo, objetiva direta. Eu até falo disso, mas antes disso eu mostro a aplicação dessa oração no cotidiano, por que ele precisa entender isso, como é que ele vai entender isso, como é que ele usa isso no dia a dia e nem percebe. Então, a maneira de comunicar também é diferente hoje. Acho que passa muito por aí. Você está falando de como chegar no aluno e conversar com o aluno, talvez seja um pensamento novo também, porque a educação antiga sempre foi de eu mando, você obedece. Isso. Inclusive, se a gente formar para trás, ainda com palmatória, ajoelhar no milho, a gente ainda vai para outro lugar. E, de repente, a gente está num momento em que a gente está incluindo o diálogo. A gente vai conversar aqui. Você acha que mudou um pouco essa postura, o professor do alto mandando e esses pobres coitados desses alunos que têm que obedecer? Sem dúvida alguma. Fábio, assim, existem colégios, por exemplo, que trabalham lá com o tablado, né? O professor fica em cima do tablado. Essa postura de estar em cima do tablado já é uma postura de estar acima dos alunos. E tem alguns colégios que já tiraram o tablado, o professor fica no mesmo nível do aluno, que é o ideal.
Mostrar que o professor é gente como a gente, né? Também vai acertar e vai errar. Tanto que, por exemplo, quando eu gravo um vídeo meu, eu sou um cara que fala muito rápido, muito acelerado na hora da gravação, e às vezes eu enrolo as palavras, confundo, e eu me conserto na mesma hora e eu não faço edição disso. Eu deixo no vídeo. Para isso, para mostrar que eu sou gente como a gente. Vou acertar e vou errar, mas vou me consertar no meio do caminho e vou mostrar o que é o certo para eles. Então, eu deixo muito orgânica a minha aula, para que eles entendam, olha, é gente da gente. Por exemplo, acontece um fenômeno muito engraçado hoje comigo. Eu digo engraçado para vocês, que já estão na mídia há mais tempo, é diferente. Eu vou ao shopping, às vezes, e as pessoas me param para tirar foto. Um professor? Como assim? Para que você vai tirar foto comigo, né? Eu não sou o Porchat. Então, é diferente isso. Mas quando eles vêm tirar foto, cara, é uma alegria, porque é um feedback muito positivo de que eu consegui me colocar no lugar deles, assim, no mesmo nível que eles, e mostro, ó, a gente é igual, a gente está junto, é nós. Então eu uso muito gíria também na minha aula, a gíria dos alunos, eu uso a gíria deles para mostrar a língua portuguesa. E já fui muito criticado por isso também, né? Eu vivi umas coisas um pouco diferentes do que a Karina comentou agora. Eu fui muito achincalhado aqui na minha região por trabalhar na internet até hoje, mesmo tendo o maior canal de ensino de língua portuguesa do YouTube mundial, até hoje eu sou achincalhado aqui por alguns, não por todos. Muitos já respeitam também, já acreditam no trabalho. E eu sempre tento me colocar no mesmo padrão do aluno, igual ao aluno, conversar de igual para igual, olhar no olho, isso é muito importante. Esse papo de eu estou em cima do tablado, você está embaixo, isso já acabou faz muito tempo. A sociedade de hoje já não cabe mais isso. Na verdade, nunca coube na sociedade, mas acontecia, né? Então, agora a coisa precisa ser diferente. Ela precisa... se algum professor se colocar assim ainda, ele não vai ter a empatia dos alunos. E hoje, ter a empatia dos alunos eu digo que é quase 90% da possibilidade do aluno aprender a tua matéria. Totalmente. Eu vou perguntar para a Karina, mas como a Viviane levantou o dedinho... Posso? Fala aí, Vivi. Sabe por quê? Porque isso, para mim, é a nossa ferida brasileira na nossa educação, que é o aluno ser sempre submisso. É uma prática cultural. Então, às vezes, um município, um estado investe uma fortuna e não consegue melhorar índice, não consegue realmente ter um ganho, porque o índice faz algum sentido, apesar dele não ser tudo, ele é um mapeador, né? E aí, o que acontece é que não adianta você ter uma ótima escola, com ótimos professores bem formados e tudo, se não existe uma empatia entre professor e aluno, especialmente em que sentido? O aluno não pode ser passivo. O aluno é o centro da educação. Antigamente, o centro da educação era o professor. Então, importava o que eu, como professor, ensinava. Hoje, Fábio, importa o que o aluno aprende. Então, eu tenho que ser medida pelo que ele aprende, não pelo que eu ensino. Entende? Então, o professor tem que ser colocado em questão. Não colocar, como algumas pessoas falam, agora também vira o professor o inferno, aí tudo quanto é... Não, não é isso. Mas a cultura brasileira, que não é do professor, é das famílias, é uma cultura passiva, nós temos vergonha de aprender. Vou rapidamente te dar um exemplo. Tinha uma menina que ela brincava com meu filho, e ela era filha da pessoa que trabalhava na minha casa, e era uma pessoa muito amiga, e só tirava nota boa, a menina era maravilhosa, só tirava 10. Ela chegava e dizia, nós vai, nós foi. E um dia eu sentei com ela e falei, olha só, não tem nada demais, é apenas um erro, mas por que você fala assim? Você só tira 10. Seu professor não te ensina? E ela me respondeu, Viviane, com a cabecinha baixa, meu professor ensina, e eu sei falar igual você fala. Eu acho lindo o jeito que você fala, e eu sei, mas eu tenho vergonha. Porque quando eu falo bonito, todo mundo ri de mim onde eu moro. Entendeu o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que nós temos direito à educação. Nós temos direito, alunos. E o professor tem que entender que o seu aluno ele pode ser um gênio, sim. Esse menino que está na periferia, ele pode surpreender todo mundo. Então, a gente tem que dar espaço aos alunos. Não são eles que devem guiar, não, porque eles são alunos, mas eles devem ser ouvidos antes de tudo. A educação é para eles. Isso, infelizmente, no Brasil, a gente não tem. Nem nas escolas privadas caras, por isso que formamos tão mal liderança, temos péssimas lideranças, assim, nas escolas em geral, mas especialmente nas particulares. Me desculpe o excesso de particular, mas existe essa coisa de ser passivo, nas particulares, nas públicas, em qualquer lugar. Sim, você está falando desse ensino que chega até o aluno e como chegar nele, né, na realidade de cada um. E a Karina tem uma coisa que é muito legal, porque é da periferia que surgiu um Emicida, um gênio, um cara que compõe músicas, são poemas, que são alta literatura, inclusive. E a Karina, por exemplo, quando vai ensinar a letra das músicas, você acha que uma letra de uma música de uma série
pode atingir e prender muito mais os jovens do que um poema de Shakespeare, por exemplo, né, Karina? Eu tô amando essa discussão, tantas coisas tão valiosas sendo ditas aqui, e eu super concordo também que o melhor professor não é aquele que necessariamente mais sabe, mais domina o seu conteúdo, mas é aquele que melhor se conecta com o seu aluno, que se coloca no lugar dele, que pensa o que meu aluno precisaria aprender, o que ele precisaria ouvir agora, sabe? E é isso que eu sempre tento fazer nas minhas aulas, desde a escola, quando eu dava aula presencialmente, quanto hoje, né? Até hoje no YouTube, que eu faço a mesma coisa, assim. Eu também venho de periferia, eu tive muita dificuldade de aprender inglês, eu não tive acesso à educação quando eu era mais nova, no sentido de educação de ponta ou coisa assim. Então, eu não sei, talvez isso esteja muito dentro de mim, esse meu desejo de, gente, pega a minha mão aqui que eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar. E eu acho que isso me faz eu me conectar tão bem com o meu aluno, assim como o Noslen, eu erro em vídeo, erro em aula. O aluno me pergunta, como se diz isso em inglês? Pois é, sabe que eu não sei? Deixa eu pesquisar. Às vezes o aluno fica, como assim? A teacher não sabe? Gente, eu sou como vocês, eu estou sempre aprendendo, o aprendizado é constante e cada dia a gente está ficando melhor. Então, eu acho que isso, colocar na cabeça do aluno que o aprendizado é um processo, que a gente não é melhor que eles nesse sentido, que a gente está sempre aprendendo, estamos aprendendo juntos, é fundamental. E isso que tu falou, porque eu falo assim, que eu sou gaúcha, eu não falo tu falaste, porque eu me sinto estranha falando assim. É muito interessante da questão de músicas e de séries. Eu acho legal porque, como eu disse, desde a sala de aula presencial, eu tentava cativar o meu aluno com aquilo que ele já conhecia. Então, a gente parte de algo que o aluno já conhece. Então, o aluno conhece uma série, ele conhece a música da Katy Perry, ele conhece, sei lá. Então, vamos partir dali, porque dali a gente pode voar, entendeu? Porque eu já cativei a atenção dele. Então, se eu chegar com... Vamos falar sobre Shakespeare hoje. Alguns alunos podem achar muito legal. Outros alunos vão achar aquilo tão desconectado, tão nada a ver com a realidade dele, que já perdi meu aluno ali, sabe? Então, eu gosto muito de falar sobre, por exemplo, pronúncia de marcas. Todo mundo sabe o que é um McDonald's. Então, eu vou lá e explico fonologia. Teoria pesada, mas de forma muito simples. Ninguém tá vendo que eu tenho todo um background de fonologia aqui da universidade, que eu estudei várias regras e tal. Ninguém sabe, mas eu estou ensinando ali, de certa forma, quando eu ensino a pronúncia de McDonald's, que não é Mac em inglês, é McDonald's. Então, eu acho que o professor é isso. Ele tem que buscar, ao máximo, se conectar com o seu aluno, com a realidade dele, entender o que está acontecendo naquele grupo social. Então, por exemplo, quem me falou sobre TikTok foram os meus seguidores, que hoje eu não dou mais aula presencial, mas seriam meus alunos. Eu não sabia o que era TikTok, porque não é um aplicativo que eu tenho muito interesse, ou não tinha, porque agora eles estão tão presentes lá que eu acho que eu vou começar a criar uns vídeos para o TikTok também. Por quê? Porque eu tenho que estar onde eles estão. Então, eu tenho que aprender com eles. O que está bombando? O que eles estão fazendo? O que eles estão gostando? Então, acho que faz parte do nosso trabalho também estar muito atento a isso para a gente se conectar com eles da melhor forma possível. E como é importante que a escola proporcione e propicie para os professores esse tipo de conteúdo, porque como é que você exige que o professor se conecte com os alunos se esse professor não tem acesso a séries, não tem acesso à televisão, não tem acesso a essas músicas, esses livros, esses conteúdos novos? O professor, como vocês bem sabem, também são pessoas que precisam estar atentos ao que está acontecendo, ao filme que está todo mundo falando. Está todo mundo falando de Coringa. Ué, vamos falar de Coringa, mas como é que você quer que o professor fale de Coringa se o professor não consegue ir ao cinema, se a escola não proporciona ao professor acesso a esses conteúdos, por exemplo? Então, como é importante também que a escola fique atenta e ligada nisso, para que esses professores estejam equipados com o que vem acontecendo, com tecnologia, com internet, com celular. Como é que, se a escola não proporciona ao professor internet, como é que esse professor vai conseguir ter? E a gente não está falando aqui dos professores, a gente tem boas condições, esses professores que aqui estão, mas a gente está falando dos professores de todo esse Brasilzão. Eles precisam ter acesso, por exemplo, à internet. A internet não tem. A Karina levantou a mão, o Noslen também. Como eu estou terminando com a Karina para passar para o Noslen, então fala, Karina, aí o que você queria falar e depois eu vou passar para o Noslen.
Não, isso faz total sentido, Fábio, porque às vezes pensa que o que a gente precisa oferecer para a escola de tecnologia? É o que? É realidade virtual? É tecnologia de ponta? É o quê? Gente, é muito simples. A gente precisa de uma boa internet para que todo mundo consiga usar, porque através da internet a gente voa, a gente viaja pelo mundo inteiro e se informa e aprende, e de algo que eu acho que falta muito no nosso país, que é formação de professores, formação continuada. Então, o professor sai da universidade, que muitas vezes não prepara o professor para a realidade, vai lá, ensina um monte de teoria, um monte de coisa que é super importante, super relevante, mas o professor sai dali muito cru. O que a gente aprende na prática, que a gente se rala para aprender, porque ninguém nos disse, faz assim, vai por aquele caminho, dá uma orientação, sabe? Então, a gente sofre muito no começo da carreira, com algo que poderia ter sido melhor explicado para a gente, sabe? A gente poderia ter sido melhor orientado. E depois desse período de universidade, o professor é jogado lá, tem que fazer o quê? Um monte de burocracia, é caderno de chamada, é reunião para pais, é reunião para falar do aluno que conversa. Mas ninguém fala, vamos fazer assim, esse sábado de formação continuada. A gente vai falar sobre novas tecnologias, a gente vai falar sobre o TikTok, a gente vai falar sobre sei lá o quê, sabe? Então, acho que falta muito esse tipo de discussão. Aí o professor fica muito solto, cai naquela rotina. Então, assim, aluno que está nos assistindo, não culpe o seu professor. Vou falar de novo aqui, eu estive lá. Então, às vezes eu me sinto até mal quando me falam, nossa, Karina, eu aprendi em 10 minutos do seu vídeo algo que ninguém me ensinou em 1 ano de escola. Eu geralmente falo, te ensinaram sim. Talvez você não tenha visto, mas tá lá esse conteúdo, mas de repente está tão misturado em tanta coisa acontecendo, ou tá tudo tão difícil de prender a atenção do aluno ali na escola, que talvez o aluno nem tenha percebido, sabe? Então... Totalmente. Noslen, fala aí, que levantou a mão. Beleza. Na verdade, o link era outro com ela, mas eu vou aproveitar do que ela está falando aqui, depois eu volto naquele link. Boa. E isso é uma coisa muito importante, porque, como eu falei no comecinho, né? A minha ideia partiu da coordenação de uma escola que não queria que usasse tecnologia. Então, quer dizer, vai estar acima dos professores isso. Essa ideia de que tem que fornecer instrumentalização, tem que instrumentalizar os professores para que eles possam fazer algo melhor. Para que eles possam utilizar as tecnologias a favor deles também, para que eles possam entender o aluno de forma melhor. Tem todo esse processo. O link que eu ia fazer lá atrás é que a Karina falou das músicas, né, de entender o aluno. Por exemplo, eu escuto música, eu escuto todo tipo de música, mas é óbvio que as minhas preferências musicais não são as dos alunos. Então, por exemplo, se eu vou fazer uma paródia com conteúdo de gramática, eu vou buscar uma música que os alunos escutam, para poder aproximar mais deles ainda a ideia do conteúdo, para que eles entendam melhor. Então, eu estou escutando de tudo um pouco, né? Escuto de funk, sertanejo, até qualquer outra coisa que apareça, entre as coisas que eu gosto, assim, para poder formatar a aula pensando no aluno, para que ele, sim, possa sair dali preenchido com aquele conteúdo. Então, quando a gente olha, começa a olhar a realidade do país, a gente tem uma desigualdade gigantesca, né? Pega a escola pública, a escola particular, a gente tem uma desigualdade gigantesca aí social, e além disso, o pensamento de quem está à frente das escolas, tanto pública quanto particular, também é muito diferente. E mesmo todos eles juntando, são pouquíssimas escolas que pensam com esse olhar o que o aluno precisa, o que o professor precisa para que os dois se conectem e a educação seja melhor efetiva dentro das escolas. Fala, Viviane. É que tem uma coisa que está vinculada a políticas públicas que é muito tensa. Eu completaria o que o Karina estava dizendo, uma palavra chamada liberdade, porque o professor precisa de alguma liberdade. De um tempo para cá, a gente até tem tido bastante formação, eu trabalho muito com os municípios, então até tem bastante. Agora, o problema, Karina, é que muitas vezes essa formação, na maioria, ela vem pronta, ela vem pacote. Então, me incomoda, porque o Estado, a prefeitura, gasta uma fortuna contratando aquela formação, e às vezes até os formadores são bons, mas eles não encaixam com a demanda do professor, você entende? E isso é muito triste. Então, o dinheiro é jogado fora, os professores ficam horas fazendo aquelas aulas que não os ajudam em nada. Quando a gente começou a fazer avaliação no Brasil, ela ajudou muito a avaliação. É muito fundamental que a gente tenha índices para avaliação. Só que eles têm que ser usados corretamente. Alguns municípios usaram os índices para sufocar o professor, botar o professor na parede. Então, aqui no Rio de Janeiro aconteceu isso, por exemplo, que eu discordo, eu nem vou citar quem foi, nem que época, para não ficar, né, atacando, porque o meu objetivo não é esse. Mas aqui no Rio, um período, foram feitas apostilas
O professor não tinha direito de escolher o material didático que ele ia trabalhar. Por quê? Porque o objetivo era levar o índice. Então, eles queriam padronizar as ações em apostilas para elevar o índice, mas isso não é pensar no aluno. Pensar no aluno é entender que cada professor é de um jeito, e ele tem o seu jeito próprio de dar aula. Então, isso é uma coisa que o professor perdeu muito, liberdade, sabe? A gente tem que incentivar os professores a serem criativos e os alunos também. Vivemos uma sociedade do conhecimento, da informação, da inteligência, né? Então, ser passivo é o que forma gente que reproduz fake news, né? Passivo é aquele que recebe a fake news e passa adiante sem conferir. Então, a gente precisa de uma educação que pensa, de professores que pensam. Mas não estou dizendo que Viviane caiu, minha gente. Calma, não caiu fisicamente, não. Ela caiu como todo mundo que faz reunião pela internet, cai uma vez ou outra. Tem gente que leva o computador para o banheiro, tem gente que cai. A vida é assim. Ela caiu, a gente vai esperar ela voltar, tomara que dê tudo certo. Mas enquanto ela não volta, vamos continuar nosso papo aqui, porque eu acho interessante. A gente está falando também, então, com 2 professores da internet, do YouTube, mas dizendo que isso também não substitui a escola, né? Isso que é importante, para não parecer também que vocês são super-heróis e que os professores das escolas, coitados deles, estão ultrapassados, são objetos do século III antes de Buda. Acho interessante falar disso, né, Karina? Eu não consigo manter a seriedade aqui, eu acho que nem precisa também, né? Não, mas é justamente isso, a gente tem que ter o cuidado de dizer que, claro, que a gente faz um trabalho muito legal na internet, que a gente atinge milhões de estudantes, mas que isso não invalida o que muitos professores estão fazendo nas escolas e toda a luta. Eu sei que tem muita gente fazendo projetos incríveis nas suas escolas. O nosso objetivo não é ser mais que o professor ou tirar o espaço de um professor da escola, e sim trabalhar junto, trabalhar em conjunto. O que o professor da escola pode extrair do nosso canal e o que a gente pode pegar de experiência que a gente já teve em escola também. Então, a gente está sempre trabalhando em conjunto. Legal. Noslen, quer falar também um pouquinho? E isso é uma das coisas que mais eu fico feliz quando eu recebo uma mensagem de um professor que tem usado o meu material em sala, porque esse é o meu sonho também, né? Fazer essa coisa híbrida, de juntar o presencial com o online, de ampliar as possibilidades de aprendizagem para todos os alunos ali. Então, quando eu recebo uma mensagem lá no inbox, o professor falando, olha, professor, estou usando o teu material, muito obrigado, está me ajudando, porque muitas vezes o professor usa ou como revisão, ou como mote para início da explicação dele também. Então, isso é ideal, assim, é exatamente isso. Meu sonho é que um dia isso seja realidade nacional, assim, todos os professores possam utilizar o material que nós disponibilizamos na internet para que eles possam utilizar dentro de sala de aula e unir forças para que a educação do país fique melhor. Uma integração mesmo, é muito importante, porque ao mesmo tempo a gente está falando do ensino que se conecta com o jovem pela internet, claro, isso é incrível, mas não existe o contato real, né? Assim, de olhar e de entender as frustrações de cada um. Imagina o jovem no momento que ele está em ebulição total de mudança de corpo, de cabeça, de mente, aprendendo, entendendo. Como lidar nos dias de hoje, que a gente presta atenção na pessoa, a estudante, né? Uma coisa que no passado era um aprende aí, é assim a vida. Como lidar também com esses alunos que têm vontades, têm desejos, têm ideias equivocadas, têm ideias boas. Como lidar com o ser humano aluno? À distância, vocês conseguem perceber isso e o quanto isso é importante também para o ensino? Fala aí, Noslen, primeiro. Com certeza não é a mesma coisa de quando você está em sala de aula. Mas a gente também busca outros tipos de maneiras de fazer essa aproximação. Por exemplo, eu tento responder todo mundo que me manda algum tipo de recado inbox no Instagram. Todo mundo que me manda alguma coisa, dúvidas, eu respondo por lá. Eu tento criar essa proximidade do jeito que dá pela internet. Eu leio todos os comentários que tem em todos os meus vídeos, extraio dos comentários muitas vezes um outro vídeo, né? Então uma dúvida X que apareceu, eu te retiro dali para fazer um outro vídeo para conseguir explicar para eles. Diferente de uma sala de aula que você olha no olho do aluno, você já vê que ele não entendeu. Então eu tento meio que prever algumas coisas também durante as gravações dos vídeos. Assim, então, olha, eu sei que nesse conteúdo aqui, essa parte é mais difícil.
Então, ali eu dou uma ênfase maior. A gente vai criando, a partir da internet, o máximo de estratégias possíveis para tentar chegar nesse aluno. É óbvio que o contato perto ali não substitui, mas a gente tenta fazer isso da maneira que dá também. Eu tenho uma outra possibilidade também que tenho feito muito ano passado, especialmente esse ano, devido ao Covid, obviamente não deu, mas eu viajei o Brasil inteiro dando aulões pelo Brasil. E aí conheci muitos alunos presenciais assim, dessa forma, né? Então, é surreal. Assim, eu tive uma experiência no passado que foi sensacional, que ficou marcada na minha vida. Eu fui dar um aulão em Teresina, e uma casa de show em Teresina, a maior casa de show em Teresina, com 4.000 alunos esperando para ver uma aula de língua portuguesa. E eu tenho o vídeo da minha entrada assim, no palco, cara, me arrepio só de lembrar, assim, porque um molecada gritando com o celular, filmando, e foi absurdo, assim, absurdo. Então, isso também foi uma coisa que supriu um pouco essa distância, óbvio, né? É uma coisa bem pontual, mas também ajuda nessa interação, nesse contato todo. Então, tem coisas que a gente vai tentando readaptar com essa realidade nova também. Tem gente que lota estádio cantando sertanejo, tem gente que lota estádio ensinando objeto, preposição, crase, predicado, crase. Karina, quer falar também sobre isso? Exatamente, só tenho a minha experiência é muito parecida com a do Noslen, né? Tentar me conectar com o meu aluno através de... eu ia falar inglês, ó, bem aquela... juro que veio o inglês na minha cabeça. Daquela forma, assim, de ver o que os meus alunos comentam, e aí eu tento voltar o meu conteúdo para isso. Mas, de novo, nada substitui o professor presencial nesse sentido de quando a gente sai daquele conteúdo. Saiu do conteúdo, poxa, em sala de aula tinha aluna comigo que ia falar, poxa, professora, eu menstruei, eu não tô bem, tô com cólica, é assim mesmo? Sabe, foge do assunto, então é isso que a gente não consegue fazer, né? Suprir esse tipo de carência, às vezes, que os alunos têm, que eles não conseguem conversar com os pais, que não tem abertura para conversar com alguém que está mais próximo. Muitas vezes as alunas, no meu caso, geralmente as alunas meninas, me viam como uma amiga, como alguém que estava ali que poderia orientar, então isso realmente a gente não consegue fazer, e aí são os nossos colegas professores que estão fazendo aí nas escolas. E é muito interessante a gente pensar no bem-estar do professor. Minha mãe foi professora de inglês e de português. Então, eu estou aqui no meio amigo. E eu tenho lembranças da minha mãe dando aula o dia inteiro, saindo cedo, dando aula em 2 escolas, voltando para casa, corrigindo prova, eu ajudando a corrigir prova, ela falando, essas respostas, quando as respostas eram certinhas, né, tem que estar assim, tudo D, tudo B, tudo C. Eu ia lá ajudando ela e tal. Mas eu lembro muito disso, levar o trabalho para casa, e a gente exige, a gente está numa conversa aqui, exigindo entre as professores, que consiga se conectar com o aluno. Agora, como se conectar com o aluno se você não tem tempo de se preparar? Se você trabalha de manhã até o fim da tarde, chega em casa, você tem a sua família, você tem filho, você tem marido, você tem mulher, você tem, sei lá, um cachorro, você precisa viver a vida também. E tem esse lugar em que vocês se preparam para dar aquela aula que fica para sempre na internet, enquanto esse professor precisa se preparar para dar essa aula eterna, que não passa, né? Esse eterno dia da marmota que o professor tem com as suas turmas. Mas como é preciso dar ao professor a possibilidade dele respirar também, né? Total saúde mental, né? O que eu mais vejo são colegas professores que estão estressados, esgotados, que estão desmotivados. Não quero que passar uma má imagem da profissão, mas a gente tem que olhar para isso também, que é muito pesado, sabe? O professor não para de trabalhar, não para de trabalhar. Ele vai para casa, ele tem uma pilha de caderno de chamada para corrigir, quer dizer, para registrar nota, prova para corrigir, e ele não pode deitar a cabeça e amanhã eu vou trabalhar. Não. O que eu vou dar de aula amanhã? O que eu vou dar de aula amanhã? Amanhã eu vou ensinar isso, vou ensinar aquilo. Então, o professor não para no fim de semana para relaxar e esquecer de tudo. E nem nas férias, tá? Porque nas férias ele começa a planejar como que eu vou ensinar esse tópico aqui, sabe? Claro que a gente tenta descansar aí quando pode, mas o professor tem uma jornada bastante pesada, assim, e às vezes a gente vai para casa com aquela coisa, poxa, por que aquele aluno não entendeu o que eu ensinei? Então, por que aqueles alunos lá, eu preparei uma aula maravilhosa, tão maravilhosa em teoria, cheguei lá na sala de aula, por que não funcionou? Por que ninguém prestou atenção? Ficaram todo mundo conversando.
sabe? Então, a gente fica tentando se reciclar e tentando melhorar o que a gente já faz constantemente. Então, por isso que eu volto a falar que formação continuada, no sentido de ter até reuniões, debates entre professores, é tão importante, sabe? Eu acho que falta isso às vezes, porque, por exemplo, numa escola, fica lá, a sala de professores é professor de matemática, com professor de inglês, com professor de português. Poxa, cadê eu queria me conectar com os professores de inglês, sabe? O que eles estão fazendo hoje? Os professores de português, como que vocês estão lidando? Eu acho que isso falta um pouco. Noslen quer acrescentar para a gente já se encaminhar para o nosso fim? E isso que a Karina falou é muito interessante, porque eu trabalhei, já cheguei a dar aula em 7 instituições ao mesmo tempo. Então, você imagina dando aula em 7 instituições. Então, assim, era manhã, tarde e noite, de segunda a sábado. Sendo que nas madrugadas, literalmente, nas madrugadas era quando eu corrigia a prova, quando eu preparava a aula. Então, essa burocracia de dentro de casa é muito complicado. E por que eu dava aula em 7 lugares também? Devido a uma coisa muito importante para o professor, que é ter um mínimo de estabilidade financeira. Então, tem essa outra questão também que leva também o professor estar estafado em relação a tudo, né? Então, certamente, se a gente conseguisse criar menos burocracia para o professor, existem algumas burocracias que são impossíveis de tirar, por exemplo, fazer prova, corrigir prova, né? Mas dá para otimizar essas coisas, né? A prova em si, ela hoje tem vários tipos de instrumentos possíveis para se fazer uma prova mais agilizada, até mesmo sites que botam questões ali, que você pode pegar as questões e ajustar para fazer. Então, que as escolas pudessem disponibilizar mais esses instrumentos para que ficasse menos pesada essa vida do professor em casa. E a gente fala do pesado, como a Karina falou agora, dá a sensação para a galera que está assistindo que não vou ser professor. Não, mas não é essa a ideia. Se você gosta, se você se sente parte da educação, olha, eu quero ajudar as pessoas. Porque isso foi o que me fez ser professor. Quando eu fui decidir ser professor, a primeira coisa que veio na minha cabeça é assim, eu queria uma profissão que pudesse ajudar as pessoas. E a profissão de professor é isso, ela ajuda as pessoas. Então foi por isso que eu decidi ser professor. Então se você quer ser, né, seja, e ajude a transformar também essas burocracias que existem, esse processo todo que existe, que às vezes é meio pesado para a gente, mas no final, o resultado final, quando você vê os alunos aprendendo, entendendo, sempre é muito prazeroso, sempre é muito bom. Eu imagino que a carinha do aluno entendendo deve ser uma coisa muito gratificante. Mas é sempre importante que todo mundo lembre que o professor não é uma máquina. Ele não é o seu notebook. Ele é uma pessoa. Ele também precisa estar motivado. Ele também precisa estar com a cabeça limpa. Ele também precisa estar feliz. E isso não só parte do aluno, porque o aluno também tem que propiciar um mínimo de vamos trocar, mas das escolas também. As escolas precisam estar atentas a isso e não achar que o professor é obrigação dele ir lá e fazer. Calma, a gente está trabalhando com uma pessoa que tem vontade, sentimentos e quer chegar no final de semana e esquecer tudo e não ter que ficar desesperado pensando nisso. Eu quero, agradecer muito vocês por esse bate-papo. A Vivi não conseguiu voltar. Viviane, você está em algum lugar perdida nesse mundo internetico. Eu quero lembrar todo mundo que sexta-feira rola o Desafio por um Dia no site do projeto. Estão dizendo aqui para mim que acabou a luz na casa da Viviane. Olha aqui, voltamos a 1992, minha gente. Acabou a luz. Eu me lembro quando acabava a luz lá em casa, que a gente acendia a vela. Eu amava quando acabava a luz. Quero desculpa para não fazer lição de casa, que acabou a luz, e a gente acendia a vela e criança ama fogo. Olha aqui, toda sexta-feira, olha eu doido. Sexta-feira agora vai rolar o Desafio por um Dia no site do projeto, www.universidadeporumdia.com.br. Lá você vai participar de graça. Isso é sempre importante falar de graça, que daí a gente até presta atenção, né? Que a gente ouve de graça, a gente até quer. E pode concorrer a prêmio, quer dizer, de graça e concorre a prêmio. Eu não sei o que há de melhor nisso. Então, você pode ir lá seguir o projeto, para entender, para saber, ficar por dentro de toda a programação. Segue lá o @Universidade por um Dia no Insta e Universidade por um Dia no Facebook. Karina, Noslen, Viviane, em algum lugar sem luz, muitíssimo obrigado. Amanhã a gente vai falar sobre a arte como ferramenta para a educação. Será que vai ter funkeiro chavoso aqui com a gente? Vai ser pesadão, down. Obrigado, Karina. Obrigado. Eu que agradeço. Foi um prazer imenso. Eu adorei o bate-papo aqui. Aprendi muito com vocês. Que bom. Noslen, obrigado, viu? Eu que agradeço também. Muito obrigado pela oportunidade de poder bater esse papo legal com vocês aqui. Contem comigo sempre. Boa. Tamo junto. Universidade por um Dia. Amanhã tamo junto.